Estamos aqui na tua presença. Vem falar conosco agora, Senhor. Por favor, Pai, fala conosco. Diz a tua serva, Deus, no de poder, sabedoria. Sabedoria que vem dos céus. De força, de saúde a tua serva, meu Deus. Livra ela de todas as mazelas deste mundo. Protege a pastora Cátia, meu Deus, do alto da cabeça, a ponta dos pés dela. E que ela venha ser, Senhor, luz e sal. Assim como o Senhor falou. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira. Nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha vida e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso, Pai, fala conosco, Senhor, tem toda a liberdade para fazer da nossa vida aquilo que te apraz. Eis aqui teus filhos, eis aqui a igreja, a vida do Senhor, lavada, remida, perdoada. Trabalha, Senhor, no nosso interior, toca nas nossas mentes, que nosso adversário possa bater em retirada agora, em nome de Jesus. Que ele não roube, que ele não mate, que ele não destrua a palavra que o Senhor vai trazer para nós. Que a nossa mente esteja cativa no Senhor, que ela se renove no Senhor, que ela se transforme no Senhor, que ela seja totalmente direcionada para o lugar onde o Senhor preparou para nós, na palavra que vem do alto céu, para encontrar no nosso coração um coração ensinado, disposto a obedecer. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Retira deste lugar, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo que é impuro, tudo que é indigno, toda a força contrária, todo o poder das trevas, todo o levante do nosso adversário, que caia por terra, que seja retirado, seja desfeito, em nome de Jesus, pois nessa noite o teu poder se manifestará, a tua glória se estabelecerá nesse lugar, e o teu domínio nos protegerá de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Culto a Deus, oração pela nossa família. Você veio justamente para juntos intercedermos pela nossa casa, lugar onde o nosso adversário tem prazer de fazer com que as astutas ciladas dele manifeste o plano diabólico que ele tem, quer destruir família, quer saquear famílias que têm uma herança, que têm uma promessa, mas agindo o Senhor que impedirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 1 em diante. Pode sentar, eu vou ficar aqui de olho na porta. Pode sentar, pastor. Romanos, capítulo 15, versículo 1 em diante. Vamos ver que o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos e irmãs aqui, pergunta até hoje, aos nossos irmãos aqui no 40 horas. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos de pessoas que estão enfrentando luta de adaptação, de convivência. Te afasta. Sai de perto. Se eu fosse tu, eu saía dessa casa de oração. Mas isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que nós temos que suportar uns aos outros. Porque aquilo que é defeito do meu irmão é uma virtude minha. E aquilo que é um defeito meu é uma virtude do meu irmão. E assim a gente se completa. Porque se tudo aquilo que for ruim para nós, de forma de convivência, a gente não quiser passar, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai se fortalecer? Porque para o ferro se afiar, ele precisa ter atrito um no outro, não é verdade? A mesma coisa somos nós. Nós temos pessoas fracas que estão ao nosso redor, não para a gente mostrar a nossa força ou a nossa superioridade, mas para a gente ajudar aquele irmão a se fortalecer e a crescer na graça e no conhecimento. Muitas coisas ele vai fazer ou dizer que não vai nos agradar, mas a gente vai se entristecer, a gente vai se aborrecer, a gente vai deixar de falar com o nosso irmão só porque ele é diferente, ele tem uma forma de pensar diferente. Não, nós temos que trazer aquele irmão para a edificação, já que nós somos mais fortes, já que nós temos mais entendimento. Mas hoje as pessoas, o que elas querem é tudo fácil. É tudo fácil. Meu irmão, eu te amo porque tu me ama. Meu irmão, eu estou contigo porque tu estás comigo. Mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos nós sejamos o quê? Unidos. Aonde? Num só propósito. Aonde? Numa só fé. Aonde? Numa só comunhão. Para que assim a gente possa viver o quê? O evangelho genuíno e verdadeiro. Se esse evangelho, a qual Cristo, através de Paulo, fala para nós aqui, não é evangelho, irmão. Porque nós não queremos que as pessoas façam a nossa vontade. Nós só queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer. Mas isso não é o reino dos céus e nem o reino de Deus, a qual ele governa. Mas sim a vontade do homem, o desejo do homem, a palavra do homem. E é por isso que nós temos que estar atentos com aquilo que a gente ouve. Quando a gente ouve pregações que falam sobre esse sentido, não suporta, sai de perto, não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo: suportai-vos uns aos outros. Aquele que está fraco, você vai suportar, porque ele está fraco. Você que está forte, você vai usar a sua força, a sua capacidade, a sua habilidade para ajudar aquele que está mais fraco. Isso não só no contexto da nossa comunhão com os irmãos, mas principalmente dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Muitas vezes todos querem ter razão, mas não é a razão que importa. O que importa é a paz. O que importa é a gente viver em comunhão com uma só unidade. Qual é a unidade de uma família? É fazer com que todos se sintam em família. Tem jovens hoje que estão casando com a primeira mulher que aparece para sair de casa. Tem esposa que prefere estar na rua do que ficar dentro da sua casa. E assim os maridos, o pai e a mãe, por quê? Porque dentro de casa só briga, é cada um sendo senhor das vontades e das verdades, e se esquece do que a palavra de Deus diz. Que nós temos que, como foi que Paulo falou aqui no primeiro capítulo, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não podemos querer só que tudo saia do nosso jeito e da nossa maneira. Por que às vezes Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida? Justamente para a gente ser transformado. Porque todo mundo pensando da mesma forma, familiar, cultural e de caráter,
pessoas possessivas, egoístas. Mas quando a gente começa a se moldar como Cristo quer que a gente se molde, a humildade vem, a paz vem, a alegria vem, a vontade de estar perto vem. Por quê? Porque aquele que está fraco, ele vai estar perto do que está forte, e juntos se tornarão fortes. Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mateus 18, 6. Amém? Mateus 18, 6 diz assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. As nossas atitudes, irmão, muitas vezes é pedra de tropeço para quem que é fraco. Porque ao invés de a gente ter graça e misericórdia, a gente tem o quê? Palavras de maldição, palavras agressivas, palavras de julgamento. E ao invés da gente atrair aquela pessoa, a gente faz com que ela se torne mais distante do Evangelho. Lógico, irmãos, como a gente sempre fala, dentro da palavra de Deus, os verdadeiros inimigos nossos estão dentro da nossa casa. Por quê? Porque o nosso adversário vai usar pessoas para nos afrontar, para nos confrontar, para mudar a nossa fé de acordo com a palavra de Deus, para que seja uma fé móvel, aonde o nosso adversário vai ganhando terreno. Não é nesse contexto que o Senhor está nos ensinando. Ele está falando acerca daquelas pessoas que são difíceis, mesmo sendo cristão, irmão. Que a vontade dela tem que prevalecer, que as verdades dela tem que prevalecer, e ela se esquece que ela não é o dono da verdade. O dono da verdade é o Senhor, é a sua palavra. Mas aquela pessoa, ela se arma de justiça própria, que ela atrapalha aquele que é fraco, aquele que é pequenininho, de avançar. Por quê? Porque ela é prepotente, orgulhoso e senhor da situação. E é isso que Deus está mostrando para nós. Não sejam assim, porque se vocês forem assim, é preferível que vocês morram do que vocês fazerem uma dessas pessoas que pequenininhas são no reino de Deus, do que vocês fazerem do jeito que querem, da forma que querem, sem perguntar para o Espírito Santo a forma e a maneira que nós devemos fazer com que essas pessoas venham crescer na graça e no conhecimento. Irmão, eu sempre digo que quem tem o Espírito Santo não ofende ninguém, não ofende, não magoa, não envergonha. Eu não sei se foi a mãe Ledina que me falou. Não foi. Foi lá na casa da minha filha ontem. A sogra da minha filha falando que um pastor de revelação na igreja cheia, ele chegou perto de um homem e falou para o homem assim: você que está tendo um caso contra um homem, você tem que deixar esse pecado, você tem que parar de fazer isso. E o homem ficou constrangido. Eu não sei se essa mulher é sua mulher, não sei se é sua namorada, mas confesse isso para ela. Você já pensou o que é isso? Você acha que o Espírito Santo faz isso, irmão? Então nós temos que ter prudência. Amor e verdade sempre vão andar juntos. Nós não podemos negar de ensinar a verdade, mas se ela não vier com amor, não é preferível você não falar a verdade. Porque se não cair nesse contexto, Jesus está dizendo: é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se atirar ao mar do que fazer um desses
pessoas elas entendem muito errado essa fala, né? As pessoas dizem assim: aquele que se humilhar, aquele que for humilhado será exaltado, né? Mas não é o que diz a palavra, né? Aqui no 12 diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O que o Senhor está dizendo para nós? Que muitas vezes a gente vai ser aquele errado, muitas vezes a gente vai ser aquela pessoa que vai sair de fininho, para que não venhamos escandalizar o reino dos céus. Porque tem cristão, irmão, quando ele entra numa conversa, quando ele entra num bate-papo ou num debate, ele não sai de lá sem ele dar a última palavra. E muitas vezes a última palavra é um palavrão. Mas a gente está dizendo: menos, se humilhem, que vocês vão ser exaltados. Mas as pessoas entendem errado. Se a pessoa não humilhar, eu serei exaltado. Não, nós é que temos que nos humilhar. É o ser humano, é o servo de Deus, é o filho de Deus que tem que se humilhar, primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens, quando acontecer um debate, onde o nome do Senhor será envergonhado por causa das nossas atitudes. Isso acontece muito dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Tem cristão, irmão, que não é respeitado. Quando fala no nome daquela pessoa, todo mundo lá, mas se a ele não nem convida. Mas quando você é bem quisto, quando você é uma pessoa que sabe respeitar os outros, que sabe se comportar diante de qualquer situação, todo mundo tem prazer de estar perto de você. Por quê? Porque você é aquela pessoa que é agradável. Aonde Jesus estava o quê? Multidões. Porque ele era agradável. Ele poderia falar a verdade, mas a verdade sempre vinha com amor. Quando pegaram aquela mulher em adultério, o que foi que ele disse? Vá e não peques mais. Ele poderia sentar com ela, mas mulher, para que tu fosse fazer isso? Não. Ele pegou ela, mostrou para ela o pecado dela, mostrou para os demais o pecado deles, mas no final ele disse: vai e não peques mais. Então é isso que Deus quer que nós façamos. Vamos agora entrar no final do ano, muitas confraternizações, muitas festas, muita celebração. Vamos nos policiar com o que ouvimos, mas principalmente com o que falamos, para que a gente não venha envergonhar o nome do Senhor. E se acontecer algum debate que você não sabe aonde vai dar, se cale. Fique calado. Como nós sabemos disso? Isaías 53, 7. Falta só mais uma mensagem, a gente vai caminhando para o fim. Isaías 53. O profeta messiânico que mais falou de Cristo, da sua vida, das suas ações como cordeiro pascual. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, muitas vezes é melhor a gente ficar calado do que a gente falar besteira. Jesus tinha todos os motivos ali, irmãos, de falar o que ele quisesse falar. Mas ele preferiu ficar calado. Por quê? Porque às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então, que seja assim conosco.
Não queira ganhar uma guerra de palavras porque você acha que você está certo. Principalmente se aquele for fraco. Principalmente se aquele for uma pessoa que está começando a conhecer a palavra de Deus e não seja a pedra que vai fazer esse irmão tropeçar e não querer jamais entrar em uma casa de oração. Já temos visto tantos escândalos, né, irmãos? Tantas repercussões aí das atitudes do povo de Deus, que não sejamos nós também um desses causadores de escândalos para o Evangelho de Cristo. Para a gente encerrar, Mateus 27, 12. Essa semana eu fui na casa da minha irmã, né? Estou indo bastante lá com ela. E houve umas questões lá assim, que foram discutidas, mas tudo de forma muito saudável. Mas só que foram problemas assim muito tristes para ela lidar, principalmente agora, que ainda só tem quase 2 meses da morte do filho. Aí conversamos, discutimos assim a situação e viemos embora. Quando chegou em casa, aí o Espírito Santo, por que tu não sentou e orou com Deus? Desse da tua opinião, falasse muitas coisas, mas o principal que eu fiz era orar com essa situação. Eu disse, verdade, Senhor, me perdoe. Eu quero ser sal aonde eu for. Eu quero ser luz por onde eu passar. Eu não quero me contaminar com nada. Não porque eu sou especial, mas para que eu não seja pedra de tropeço. Não foi briga, não foi discussão. Foi só assim, era uma situação muito difícil, né? Alguém está jogando ela na justiça. E ao invés de eu entrar com a oração, o Senhor vai tomando conta, eu fiquei calada e fiz alguns comentários dentro dessa situação. E o Senhor me escolheu. Então, irmãos, nós temos que ter prudência, sabedoria e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente possa ajudar e não atrapalhar a obra do Senhor na vida das pessoas. Amém? Mateus 27, 19, 12 diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, Jesus não respondeu nada. Nesse momento Jesus estava sendo acusado, né? Acusado de muitas mentiras, mas em nenhum momento ele se defendeu. Em nenhum momento ele usou a autoridade ou o poder que ele tinha para acusar, para afrontar ou para se defender. Ele ficou calado. Então muitas vezes nós temos que ser assim, ficar calado. Alguém está ofendendo você? Fique calado. Alguém está injustiçando você? Fique calado. Se você puder falar a palavra de sabedoria, fale. Mas se for para escandalizar o Evangelho de Cristo, vamos ficar calados. Aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Quantos de nós já talvez tenhamos feito isso? Envergonhar teu nome, discutir, ofender, magoar, denegrir aquele fraco, aquele irmão que está capengando, se segurando, Senhor, para continuar na sua caminhada. Mas às vezes nosso coração impulsivo, a nossa fala severa, tem atrapalhado
tristeza ao seu coração ou abatida a sua fé. Não foi a intenção do nosso coração, não foi da maneira que nós queríamos e nem da maneira que nós aprendemos, mas hoje o Senhor está falando conosco. E obrigado, Senhor, porque mais um ano está se passando. Estamos na contagem regressiva para o novo ano. Nos perdoe se nós fizemos algo que entristeceu o teu espírito ou atrapalhou os nossos irmãos de buscar cada vez mais a vontade do Senhor. E nessa hora, nesse momento, meu Pai, cada um de nós que está aqui, os que vão ouvir essa mensagem através da rede social, que a gente não se ache melhor do que nós somos, Senhor, porque se somos alguma coisa, é só porque o teu Espírito está em nós, porque nós não somos nada sem a tua presença, nós não somos nada sem a direção dada pelo teu Espírito para nós. Se nós magoamos, se nós ferimos algum familiar nosso, nos perdoe, e que a gente possa ter, Pai, a oportunidade de pedir perdão, se assim for o caso, que a gente possa ter a oportunidade de chegar até essa pessoa e dizer: oh, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, me perdoe. Se eu falei algo que te entristeceu, se eu falei algo que te desagradou, me perdoe. Mas como você também sou fraco, sou falho, sou um ser humano, eu quero te ajudar, eu quero que você me ajude também a crescer na graça do conhecimento para viver as verdades e a vontade do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Toque no nosso coração e nos nossos lábios. Que os nossos lábios sejam para a edificação. E que a gente, como uma ovelha muda, também se cale quando for preciso calar. Tira de nós toda a justiça própria. Tira de nós, Senhor, toda a agressividade, toda a impulsividade que possa atrapalhar, Senhor, a nossa comunhão, a nossa convivência com as pessoas próximas de nós. Esse aqui é o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Queremos colocar tudo diante do Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas mãos poderosas, para que o Senhor molde, transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos mais ser os mesmos. Não queremos mais fazer da nossa vida como achamos que devemos fazer. Queremos nos submeter ao teu Espírito Santo e que Ele nos conduza hoje e sempre diante do Senhor, todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que tem a sua oferta, você que tem seu dízimo, você que nada tem, apresente o seu coração. Diga para Ele: Pai, eu não tenho recurso hoje, mas eu sei que tem uns valores que te importam, mas um coração contrito e arrependido te agrada. E é isso que eu quero trazer diante do Senhor, meu coração contrito, arrependido, necessitado por mais de ti. Querido Deus, amado Pai, você que teus filhos, meu Deus, a qual o Senhor abençoou e por abençoá-los, eles dizimam da oferta, porque eles não são dizimistas para ser abençoados, eles são dizimistas porque eles já são abençoados. E é por gratidão, Senhor, que eles estão aqui diante do teu altar, entregando a sua oferta, seu dízimo, para que o Senhor manifeste a sua glória, como o Senhor fez lá no passado, através dos seus filhos e das heranças que o Senhor declarou sobre a vida de cada um deles. Eles sempre
Sendo pastor, nós sabemos que nada vai nos faltar. Por isso, Pai, é com alegria e com gratidão que nós colocamos diante do Senhor as ofertas, o dízimo dos filhos amados do Senhor nesta casa de oração. Que haja prosperidade, que haja transformação e mudança nas nossas vidas financeiras. E que a gente seja cabeça e não cauda. Que a gente seja um povo próspero, não para termos soberba, orgulho ou vaidade, mas para testificar das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai querido, Pai amado, da mesma forma, nós te apresentamos a nossa nação. Grandes coisas o Senhor está fazendo, o culto do escondido que a gente não está vendo, mas a gente sabe que grandes coisas estão acontecendo. E muitas mudanças vão fluir, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, Pai, que existe uma força maligna tentando tirar da nação brasileira o direito de ter o Senhor como Deus e Senhor da nossa nação. Mas nós, como igreja, nos levantamos não a favor de um partido, mas sim, meu Pai, a favor das vidas, das almas que fazem parte da nossa nação. E é por isso que nós clamamos: venha intervir, guardando, protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. Jesus, antes de ir para o sacrifício, ele fez uma oração e disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. E assim nós fazemos, Pai. Nos livre de todo mal. Assim como Jesus orou, nós oramos também. E sabemos que o mal não vai prevalecer, porque o teu poder se manifestará. E nós vamos dizer e declarar: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor sempre será o Senhor da nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Em cada lar, em cada família, em cada vida aqui representada por pedido, por fotografia ou por nome. Nós cremos, meu Pai, no poder da oração. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos no poder que há na imposição de mãos. Porque até o avental de Paulo curava a libertação. E assim será, meu Pai. Com todo aquele que crê, impondo as mãos, usando o nome que está acima de todos os nomes, o teu poder se manifestará, quebrando as correntes, abrindo as cadeias, libertando dos vícios, das farras, da bebedeira, da prostituição, da imoralidade, do adultério, da fornicação, da rebeldia, da desobediência, de todo aquele mal, geração por geração. O Senhor está libertando, transformando vida e abençoando os lares. Em nome de Jesus. Assim nós temos e declaramos que vai haver grandes testemunhos, Senhor, de pessoas libertas, curadas, saradas, salvas, declarando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É dentro da nossa casa, no meio da nossa família e de toda a nossa parentela. Nós vamos ver o agir e o fluir do Espírito Santo, porque só Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto. Só Ele tem o poder de curar e libertar
o teu Espírito Santo, Pai, que vai fazer a obra redentora que Jesus Cristo fez na cruz e Ele completa com o Espírito Santo de Deus aqui na terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nos apresentamos a nossa casa e a nossa família. Colocamos todos diante do altar do Senhor. Não vai ficar nenhum cativo, nenhum oprimido, nenhum doente, nenhum enfermo, nenhum pai amaldiçoado dentro da nossa casa. Porque onde o Espírito Santo do Senhor está, a liberdade, a cura, a transformação. E assim nós cremos, meu Pai, que mesmo que o nosso adversário se levante, ele se levanta para cair. Que mesmo que ele esteja pleiteando algum mal contra nós, ele será agora envergonhado, ele será agora derrotado, ele será agora expulso de dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Aonde estiver um familiar nosso, um parente nosso, que os teus anjos agora, acampados ao nosso redor, guardando e protegendo a nossa casa, possa retirar todo o mal, toda a obra do mal, todo o levante do mal, todo o ataque do mal, toda a fúria do mal, em nome de Jesus. Toda a intenção maligna caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a força contrária caia por terra agora em nome de Jesus. E que teu poder se manifeste, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Porque nós cremos que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque nós temos um esconderijo que está debaixo da sua sombra protetora, Deus Altíssimo, e na tua onipotência nós estamos guardados e protegidos. E debaixo das tuas asas nós encontramos a força, refúgio e proteção para vivermos uma vida totalmente na dependência do teu Espírito, para glorificar teu nome dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Como disse Davi, ainda verei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver as tuas bênçãos se cumprir na nossa vida, nessa terra e na vindoura mais ainda. Por isso, Pai, nós declaramos em nome de Jesus cura, libertação, transformação, salvação e solução para qualquer problema dentro do nosso lar, no meio da nossa casa, de toda a nossa família, nesse conjunto, nessa cidade, nesse estado, na nação, até os confins da terra, aonde esse nome, que é todo poderoso, chegar, que haja reconciliação, transformação e salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém quer dar algum testemunho? Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser, saia do seu lugar. Senão nós vamos encerrar. Não? Glória a Deus. Pai, muito obrigada por essa noite. Que venham mais noites como essa, onde juntos reunidos, na presença do Deus Todo-Poderoso, usando o nome que está acima de todos os nomes, declarando a cura, a salvação, a libertação de toda a nossa casa e de toda a nossa família. Nós vamos ver milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas acontecer. Por isso, nessa hora, nesse momento, meu Pai, nós como igreja lavada, remida, perdoada, nós cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo e grandes coisas vão acontecer. Porque o Senhor é mesmo ontem, hoje será sempre o mesmo Deus. O Deus de promessa, o Deus que protege, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que salva. E assim está acontecendo dentro da nossa casa, no meio da nossa família, de toda a nossa parentela. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça no controle de todas as coisas. Me dê uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador. Toda a sua graça e misericórdia se renovar mais uma vez sobre toda a terra. Nós possamos te adorar, te exaltar, te glorificar, te cultuar, te agradecer. Por isso, nessa hora, nesse momento, recebe, Pai, a nossa oração. E que ela se cumpra na nossa vida, pelo poder da graça, pela tua infinita misericórdia, pelo sangue precioso de Jesus. Em nome de
corpo e o sangue de Cristo. Em memória dele, nós estamos fazendo o que ele disse que deveríamos fazer, a ceia do Senhor. Amém?